Bom dia! Hoje nós vamos falar no capítulo 7, Viver bem. Para se proteger da chuva, do sol e de alguns perigos, os seres humanos necessitam de um lugar para morar. Esses lugares são muito diferentes e devem atender às necessidades dos seus moradores. Veja abaixo alguns desenhos feitos por Guilhermina, de 7 anos, sobre diferentes tipos de moradias. Então, a Guilhermina fez: existem moradias bem altas, como prédios, moradias mais baixas, como casa, moradias bem modernas, tem até um robô do lado de fora, e existem moradias até nos contos de fadas, que são os castelos. O que existe de semelhante nos desenhos feitos por Guilhermina? E o que existe de diferente entre eles? Como é a sua moradia? Descreva para os colegas e para o professor, tá bom? Vocês vão me mandar um áudio, um vídeo falando como é a moradia de vocês, tá bom? Vou ficar esperando. Muitos jeitos de morar. As pessoas constroem suas casas de acordo com suas necessidades e com as condições do local. No Brasil, é possível encontrar lugares onde as pessoas constroem suas moradias com diferentes materiais. Conheça algumas dessas moradias abaixo. Ocas. Nós falamos sobre as ocas no Dia do Índio, não é verdade? As ocas são as moradias de alguns povos indígenas. Elas possuem vários formatos e são construídas com diferentes materiais retirados da natureza, que podem mudar de acordo com cada região. Os materiais usados para construir as ocas dos indígenas Yanomami, por exemplo, são galhos, cipós e folhas de bananeira. Casa de palafita. As casas de palafita são feitas por pessoas que moram na beira dos rios ou do mar. Elas são construídas sobre estacas de madeiras que são conhecidas como palafitas. Essa forma de construção evita que a água invada a casa quando chove muito. Geralmente são utilizados materiais como madeira e palha na construção das paredes e do telhado. Casas de pau a pique. As casas de pau a pique são feitas de barro encontrado nas proximidades do local onde elas serão construídas. Esse barro é colocado em uma armação ou gaiola de madeira e bambu. O telhado pode ser feito de palhas ou telhas. Ainda é comum construir casas de pau a pique em muitos lugares do Brasil. E você, se você fosse construir uma casa, qual casinha você construiria? Oca, palafita, casa de pau a pique ou casa de tijolos? As casas de tijolos são muito comuns. Você pode encontrar em diversos lugares. Elas podem apresentar vários formatos e são feitas com tijolos, telhas e cimento. Que material foram utilizados na construção de cada moradia mostrada? Então, vocês vão escrever aí nessas moradias qual material que foi utilizado, ok? As moradias são diferentes porque são feitas nos mesmos lugares e com os mesmos materiais, são construídas com materiais diferentes em lugares diferentes. Pergunte para um familiar quais foram os materiais utilizados para construir a sua casa. Depois peça a ajuda dele para escrever nas linhas abaixo. Leia o poema abaixo, depois responda as perguntas. As muitas casas da gente. Hoje na minha escola, a aula foi diferente. Meu professor falou sobre as muitas casas da gente. Casa de barro, madeira, de pau a pique ou tijolos. Tem casa de palha, de gelo ou mesmo de folhas. Apesar das diferenças, as casas precisam ter tetos, parede, portas e janelas, sossego para oferecer. Em nossas casas contamos com afeto e atenção, pois são espaços de descanso e também de proteção. Circule no texto os materiais usados para fazer uma casa. De acordo com o texto, o que uma casa precisa ter? Marque um X no que, segundo o texto, encontramos em uma casa: afeto, raiva, descanso, tristeza, proteção, sossego. Moradias para um futuro melhor. Você sabia que muitas pessoas vêm estudando como construir casas mais confortáveis e sem prejudicar o ambiente? As casas ecológicas são moradias que respeitam o meio ambiente e aproveitam o que há na natureza,
que a natureza oferece, como a iluminação do sol e a água da chuva.